Definida em sorteio, hoje vai ser a vez de você conhecer as propostas de Serafim Correia, do PSB. Serafim Correia tem 65 anos, é candidato à Prefeitura de Manaus pela coligação Agora Somos Nós e o Povo. Nasceu em Manaus, no Amazonas, é economista e bacharel em Direito. Casado, tem 3 filhos. Foi vereador de Manaus por 2 mandatos e prefeito da capital de 2005 a 2008. Tem como vice Marcelo Ramos, do PSB. Lembramos que as entrevistas têm 8 minutos, com prorrogação de mais 1 minuto para o candidato concluir a resposta. Vamos ouvir agora o candidato Serafim Correia. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Candidato, a gente já começa perguntando por que a escolha do Marcelo Ramos para vice e como é que vai ser a participação dele se eleito. Bem, Marcelo Ramos é um quadro do Partido Socialista Brasileiro, deputado estadual, foi vereador, foi meu secretário, jovem, determinado, corajoso, ousado e preparado. Por tudo isso, ele foi escolhido pelo PSB e pelo PSOL, que compõe a aliança Agora Somos Nós e o Povo, como nosso vice. A sua participação será ativa na administração, não apenas substituindo nas minhas ausências e impedimentos, mas participando diretamente das decisões a serem tomadas nos vários campos de atuação da Prefeitura. Vamos aos temas específicos? Por favor. O tema é segurança. Se eleito, quais serão as suas propostas? Bem, a primeira situação que nós vamos trazer de volta os vigilantes para as escolas, que nós implantamos para dar segurança às crianças, aos pais, aos professores e ao patrimônio público, e a atual administração, que tem 2 candidatos, acabou. A segunda é ampliar a iluminação pública. A iluminação pública precisa chegar nos becos. Na outra administração, nós iluminamos as principais vias. Agora ela precisa chegar mais longe. E lá nos becos, de tal forma que com a iluminação nós possamos inibir a criminalidade. Vamos a mais um tema? Iluminação pública. Exatamente o que eu havia dito anteriormente. A iluminação pública está feita nas principais vias de Manaus. Ela precisa chegar mais longe, precisa chegar nos becos para, iluminando, impedir a ação da criminalidade. E eu já me antecipo aqui e tiro um novo tema. Orçamento municipal, quais são as suas propostas? Ok, o orçamento municipal do próximo ano vai ser feito pela atual administração. Imagina-se que será algo em torno de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Nós pretendemos fazer voltar o orçamento democrático para que parte desse dinheiro seja decidido pelo povo naquilo que vai ser gasto. Essa foi mais uma coisa que nós criamos e eles acabaram. Agora, eu aproveito essa oportunidade para dizer que o orçamento de Manaus não é pequeno. Portanto, o programa Um Computador por Aluno cabe dentro do orçamento da CEMED, que no próximo ano será de 850 milhões. E o programa custa 35. Portanto, dá para fazer e nós vamos fazer. Mais um candidato, por favor. Ordenamento urbano, quais são as propostas? Muito bem. Manaus precisa de mais ordem e nós demos uma grande contribuição na administração anterior quando entregamos 25 mil títulos de terra, terrenos que eram da Prefeitura e que já eram ocupados há mais de 5 anos em áreas de menos de 250 metros por pessoas carentes. Vamos prosseguir nesse trabalho. Agora, além disso, precisamos ordenar melhor as calçadas, de tal forma que o povo possa ter uma circulação melhor. E eu já vou me antecipando aqui para a gente poder... Emprego e renda. Muito bem, emprego. Na administração anterior, nós nomeamos cerca de 10 mil concursados. Uma das primeiras providências que vamos tomar é nomear os concursados da Censa. Manaus tem 160 equipes do Médico Saúde da Família. 50 estão sem médico. Então é preciso nomear rapidamente. A outra coisa, estimular a construção civil, que é quem mais gera emprego com menor investimento. Diminuir as taxas do Implurb, diminuir a burocracia para reeditar aquele boom da construção civil que aconteceu no passado. Mais um tema?
se o senhor for eleito, como será a sua relação com os poderes? Independência e harmonia. O município tem dois poderes. O poder executivo, que seremos nós, e o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Toda a abertura para que a Câmara de Vereadores possa cumprir com as suas obrigações de fiscalizar o prefeito, de fiscalizar a execução orçamentária. E com o Tribunal de Justiça, total respeito pelo Poder Judiciário local. Ah, pois não, vamos de novo aqui. Olha só, o senhor tem 4 minutos, um pouquinho, né? Suas propostas sobre habitação. Muito bem. Habitação, na administração anterior, nós captamos, junto ao governo federal, recursos para fazer 2.000 casas. Deixamos quase prontas cerca de 1.000 casas que a atual administração concluiu. Tem recursos ainda no caixa da prefeitura, deixados por nós para fazer mais 1.000 casas. Nós vamos prosseguir nesse trabalho de tal forma que você que não tem casa possa ter na Prefeitura de Manaus, no seu programa habitacional, uma alternativa. O tema é Copa de 2014. Se o senhor for eleito, o senhor vai ser o prefeito da Copa. Então, pois é, exatamente. E Manaus está atrasada em relação a isso. O que é que nós temos de obras em relação à Copa? A obra do aeroporto, a obra da arena. Quanto à mobilidade urbana, está tudo embolado, o governo federal não se entende com o governo estadual, que por sua vez não se entende com o governo municipal. Precisa haver uma solução para isso. Mas não apenas isso, você precisa limpar a cidade, você precisa resgatar o centro, você precisa treinar o taxista, o atendente, o profissional da hotelaria, de tal forma que a gente possa recepcionar muito bem os turistas que aqui estarão. A gente tem 3 minutos, ainda dá tempo de responder. Mais uma pergunta. Transporte público, um dos grandes problemas aqui da nossa capital. Quais são suas propostas? Sem nenhuma dúvida. E nós vamos enfrentar essa questão com 2 caminhos. O primeiro, engenharia. Ou seja, você precisa alargar ruas, fazer novas vias, fazer novos viadutos. E a outra questão, usar a tecnologia. GPS nos ônibus, semáforos inteligentes, de tal forma que você dê um tratamento melhor no trânsito para os ônibus. E aí, a volta de 3 programas que deram muito certo. Meia na Catraca, Integração Temporal e Domingueira, que eu fiz e eles acabaram. Mais um tema, candidato? E o assunto é saúde. Saúde, a grande novidade, o programa Mãe Manauara. Será a sede na Santa Casa de Misericórdia, mas ele estará espalhado em todo o setor de saúde do município. A mulher ficou grávida, ela entra no programa. E aí ela terá direito ao pré-natal completo, inclusive com os exames de ultrassom. Candidato, como é que o senhor vai resolver o problema com a Santa Casa? Muito fácil, a Prefeitura vai desapropriar a Santa Casa. A Santa Casa pertence a uma instituição, tem uma diretoria, a Prefeitura vai avaliar o prédio, depositar em juízo, o juiz emitirá a posse e aí nós vamos restaurar completamente aquele prédio. Rapidamente, acho que ainda dá, temos alguns segundinhos. O tema é Programa de Governo. Muito bem, nós fomos a primeira candidatura a registrar o programa de governo que abrange os mais variados assuntos, saúde, educação, esporte, lazer, e esse programa está registrado no Tribunal Regional Eleitoral e é ele que tem norteado toda a nossa propaganda eleitoral. Academias a céu aberto, Mãe Manauara, um computador por aluno, resgate da Domingueira, integração temporal e por aí afora. Candidato, o senhor agora tem exatamente 1 minuto para as considerações finais. Muito bem, eu quero inicialmente agradecer a sua atenção, a oportunidade que a Rede Amazônica de Televisão nos dá nos seus 40 anos e dizer, amigos, que no próximo dia 7 de outubro, além de você escolher entre as propostas, eu tenho convicção de que temos as melhores, você vai fazer uma opção política. Toda eleição, ela é política. E aí tem que ficar bem claro para você quem é quem no jogo. Nós somos candidatos, eu e o Marcelo Ramos, de oposição à atual administração. A atual administração, aparentemente, não tem candidatos, mas, em verdade, tem 2 candidatos. Uma candidata que tem como vice um ex-secretário da atual administração. E o outro candidato, que é apoiado pelo partido do prefeito e por toda a base de vereadores de prefeito.
Eu sei que você não está de acordo com a atual administração, você está insatisfeito. Então, se você está insatisfeito, você tem que votar na oposição que está oferecendo propostas viáveis para os próximos 4 anos em Manaus. Obrigada, Eu agradeço a você. Boa tarde.